Boa noite, queridos irmãos. Estamos dando início à nossa palestra da noite de sábado e nós já discutimos aqui sempre a centelha divina, que nós somos energia integrada ao universo. Jesus mesmo foi quem disse isso para nós, nos ensinou. E nesse momento eu gostaria de fazer uma prece especial. E essa prece especial, ela vai ser assim, vinda por inspiração. A presença de meus irmãos aqui presentes, principalmente meus mentores espirituais. Senhor, escuta agora o que eu afirmo. Derrama as bênçãos que eu invoco a Ti sobre o Santo Cristo de cada um dos ouvintes e presentes a essa reunião. Que a Tua energia, a Tua força, ressoe pelo mundo, cure a todos, sature a terra e os povos também, com esplendor crístico cada vez maior, em nome de Jesus. Mantém as tuas mãos sobre os povos que estão em guerra, sobre os doentes, curando as pessoas que estão com problemas. Eu gostaria de ser a ação de Deus agora, do alto, mantida pelo amor dos céus, mas transmutando as discórdias aqui e ali, extraindo o núcleo, derrotando o medo que cada um de nós tem. Eu desejo a cada um de vocês o amor da liberdade, o amor de Deus, e que ela se erga sobre a terra inteira, que seja radiante, que seja bela, que seja a luz de Deus, como Deus disse. Que nesse instante e para sempre dê ao mundo, ao meu ser e a toda a vida e a cada um de nós presentes aqui a liberdade eterna na perfeição do Mestre Jesus. E nesse momento eu começo então a falar sobre o que nós já discutimos antes, algumas coisas, e vamos encerrar a parte do prólogo de Lucas. Nós nascemos todos simples e ignorantes, mas buscamos eternamente a felicidade fora, num paraíso externo que não existe, um paraíso exterior a nós. Mas, ao contrário, o reino de Deus é a evolução nossa, que devemos chegar pela força natural do nosso próprio progresso interno. E quando para lá nós formos espontaneamente, iremos obrigados pela dor ou pelo sofrimento, se não quisermos ir, que nos impele sempre para a frente, sempre para o alto. No entanto, a dor não é indispensável. Dentro de cada ser está o impulso para a evolução, dada por aquela centelha divina que eu falei, que é o eu profundo, o eu interior, o eu maior de cada um de nós, o eu crístico. Nós vamos tentar progredir ou procurar fora de nós mesmos, partindo do ponto que a centelha divina, o eu profundo de cada um de nós está no seio de Deus, apenas iniciado por um breve afastamento vibratório do fogo incriado, do fogo incriado, com a matéria potencialmente contida dentro de cada um de nós. Vamos deixar de procurar riquezas, prazeres, poder, gozos, aonde nós não. Isso não vai. A não ser que a dor corrija o espírito até que ele, amadurecido e experiente, aprenda por si quão falsas são essas estradas largas que levam ao desgosto, ao tédio,
ao ardor. Quantas pessoas dizem que estão tristes, depressivas, que não sabem por quê? Volta-se, de modo geral, em busca ansiosa de outros progressos, voltam-se para as nobrezas, posição, cultura, intelectualismo, religião, até descobrir que não é nenhum desses caminhos externos, por mais nobre e elevado que seja, que está o reino de Deus. Este só pode ser encontrado, como disse Jesus, dentro de si mesmo. Foi traduzido por essa expressão por Lucas. Partindo desse ponto da centelha divina que nós falamos, eu digo que o estudo da quarta-feira, da mediunidade, em que nós falamos exatamente cada um desses pontos, é fundamental para o entendimento do sábado. Do entendimento do eu profundo que está no seio de Deus, apenas iniciado, apenas temporariamente por esse foco incriado que nós nos separamos, nos condensamos em foco de luz, em força da inércia, da energia, e nos condensamos como seres humanos. A centelha, ou o eu profundo, faz que a matéria vá desenvolvendo através de milênios. O nosso duplo etérico, o nosso corpo astral, o nosso intelecto vai constituir a personalidade completa e desenvolvida que nós estamos formando hoje. A mente divina do eu profundo, que está em cada um de nós, por meio da intuição, age no nosso intelecto, até que predomine a mente divina, a individualidade. Continua então a caminhada, a individualidade a observar a personalidade, em si o espírito voltará a seu estado primitivo, mas já com experiência e sabedoria, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes. Eis a razão de toda nossa evolução. Saímos das trevas ou da ignorância, como nós dissemos, para o branco ou para a luz da sabedoria. Essa que é a essência e a dificuldade que cada um de nós tem dia após dia. Mas é a razão de nossa evolução. É o porquê de nossa existência, a nossa evolução. Mas vamos resumir dizendo que, partindo dessa centelha divina, desse foco de luz maior, por necessidade intrínseca, a nossa existência, a nossa essência real, o nosso eu real, a nossa causa individualidade é de um espírito que habita em nós, de um ser com existência também real, objetivo e participando da essência divina. Numa simplificação, eu diria que nós nos afastamos do foco de luz por necessidade. A centelha divina precisa, o nosso eu profundo, da individualidade do espírito para que, através dessa essência divina, nós possamos crescer e desenvolver como copartícipe da mente, para que o eu profundo precise evoluir e se expressar por seu intermédio. Nós começamos a evoluir a partir do átomo, até chegar ao ponto crístico maior. Para isso, Jesus fala e encontramos isso em Efésios 4:13. Mas no Resposta 540 de Kardec, ele diz que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou a ser átomo. Desde que nós explicamos cada uma dessas coisas. Nós todos fomos criados simples e ignorantes em espírito, e no estado final seremos perfeitos e sábios. Está na escala espírita da questão 100 de Kardec. A distância, meus amigos, meus irmãos, meus queridos irmãos, é inimaginável. No estágio último, o espírito já conquistou a sabedoria e o amor. Então, a centelha divina, o nosso eu profundo, o nosso eu maior,
já possui um veículo pelo qual pode manifestar-se total e completamente. Chegou o fim de sua evolução, para o qual podemos conceber em nossa pequenez e atraso, embora esse final jamais atinja o fim, porque, por mais que evolua, jamais alcançará o infinito que é a sua meta. Jamais alcançaremos e nos integraremos a Deus e seremos Deus, como Ele é Criador, onipotente, onipresente de todas as coisas. E na palestra anterior eu falei que a ciência, a matemática, que é a ciência exata por excelência, é a pesquisa verdadeira da divindade que está constituída em todas as coisas. E por isso a ciência constitui a verdadeira e única religião para levar a criatura dentro do limite do possível ao conhecimento de Deus. Aí eu falei naquele dia que Paulo, grande apóstolo, ao comentar o versículo 18 do Salmo 68, disse, eu vou repetir agora, subindo às alturas, levou cativo o cativeiro. Resume ele todo o processo. O que significa subiu, senão o que também desceu regiões de vibrações mais baixas aqui na Terra, como cada um de nós. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, muito além de todos os céus, para encher todas as coisas. Efésios 4, dos versículos 9 a 10. O salmista revela-nos que o Espírito, ao subir, leva cativa a matéria, que fora o seu cativeiro durante tantos milênios. Por uma ideia muito pálida, nós apresentamos esses fatos a vocês. E falamos naquela época que nós tínhamos 4 reinos, não 3, como a ciência fala. O reino vegetal, o animal, o hominal e o reino espiritual. Falamos dos intermediários de cada um. E assim, meus irmãos, nós vamos hoje falar de Lucas, versículos 5 e 7. O que diz Lucas? Nos dias de Herodes, houve um sacerdote chamado Zacarias, que nós estamos partindo do início, desde João Batista até a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre João Batista. Como é que começou? Os dias de Herodes, rei da Judéia, chamava-se rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abia. Sua mulher era descendente de Arão. Olha, nós estamos lá no início, e chamava-se Isabel. Depois nós vamos contar os encontros de Isabel com Maria, a mãe de Jesus. Ambos eram justos perante Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos. Nós vamos falar sobre isso, porque Isabel era estéril, isso é uma forma de expressão. E ambos estavam em idade avançada, que até hoje a ciência diz que depois de uma certa idade as mulheres não podem mais ter filhos, não deveria, mas tem gente aí com 60 anos ainda tendo filhos. Muito bem. Temos um fato real nisso tudo, que passou logo após a chegada de Jesus a esse planeta, o nascimento do seu precursor, o João Batista, denominado o Batista, cuja ocorrência havia sido predita por vários médios profetas antigamente. Lucas, que nós estamos estudando, citou o fato apenas historicamente, apresentando a cada um de nós a época do acontecimento. O pai de João, seu nome, idade, profissão e mãe, dando-lhe inclusive a filiação. Temos, pois, que Herodes era o rei da Judéia, nomeado pelo Senado no ano 40 a.C. Tomou Jerusalém, 37 anos antes de Cristo, e morreu no ano 4 antes da era cristã,
quando o sacerdote Zacarias teve a revelação do nascimento de um filho, embora já fora das possibilidades humanas. Vale a pena discutir isso e ver e interpretar essas frases de Lucas. Herodes, o Grande, como era chamado, por causa da sua linhagem, não era israelita, como muita gente pode pensar. Ele era idomeu, convertido à religião judaica. Não fazia parte pelo sangue do povo hebreu. Herodes representa um homem ainda animalizado, pela expressão da forma, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente não percebe o espírito e o que está por trás daquilo que está sendo dito. Ora, Herodes era um homem ainda animalizado. Representava a força material, despótica, que apenas busca conforto no reino mineral, no reino animal, as sensações físicas do reino vegetal, as emoções do reino animal, preocupando-se apenas com a matéria terrena, transitória, para ele a única realidade. E para muitos de nós a única realidade é aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca, que é palpável ao nosso sentido físico. Mas o que diz o evangelista? O que diz o evangelista Lucas, que é um dos mais brilhantes evangélicos, que pouca gente lê, só lê mais Mateus e tal, João pouco lido. Mas o que diz Lucas, que escreveu em grego? Que o Herodes era o rei da Judéia. Judéia, olha lá, eu vou dar uma explicação que vocês vão ficar bem impressionados. Significa louvor a Yahvé. Judéia significa louvor a Yahvé. É uma fase típica da personalidade, ainda sujeita a ritos e liturgias exteriores da religião, que é o que nós não fazemos, nós espíritas, que adotamos a ciência espírita como nosso norte, como a nossa bússola. Notemos que no Novo Testamento aparece com frequência a oposição entre duas localidades. Se vocês observam, sempre se fala Judéia e Galileia. O que significa Galileia? Alguém sabe? Galileia significa região cercada. Exprime um ambiente de individualidade, um horto florido, ou seja, uma região inacessível às pessoas vulgares, ao vulgo, cercada para que os profanos nela não pudessem penetrar. Herodes só podia ser rei dominador, como ele era, déspota, da Judéia, não da Galileia. Entenderam agora o sentido? Isso é, da personalidade inferior, já que as coisas terrenas, materiais, constituíam seu domínio absoluto. Herodes só podia ser rei, dominador, da Judéia. A expressão nos dias de Herodes, olha o que significa o que Lucas falou nos dias de Herodes. Demonstra-nos que o simbolismo que nos vai ser apresentado sob a capa dos fatos que se realizaram deve ser procurado na época em que a humanidade era preponderantemente materialista, cogitando tão só dos interesses do corpo físico, sensitivo, emocional. Nessa época e nesse ambiente que Lucas relata, viveu na terra um sacerdote. Por mais baixas que tenham sido as condições ambientais, ele pôde elevar-se em espírito, tal como o lírio que pode florescer num pântano, gente. A palavra sacerdote, traduzida do latim é uma tradução latina do grego e exprime o homem que se dedica. Se dedica vem de dote, de dotação às coisas sagradas. Sacra, sacrum, em latim. Sacerdote é, portanto, uma criatura dedicada e devotada a Deus. A ele se consagra. Zacarias, sabe o que significa o nome de Zacarias? Interessante, que a gente precisa esclarecer.
significa lembrança ou recordação de Yahvé. É o protótipo do intelecto, que neste caso que o Lucas relata, já está voltando para as coisas espirituais e divinas, pois se lembra de Deus, tanto que se dedicou às coisas sagradas. E é assim que todos os sacerdotes deveriam ser, e de qualquer que seja a religião. E é uma das provas de que tinha Deus perto dele, diante dele, com ele, como temos hoje, que conscientemente, como pai, a notícia dele nos chegou segundo Lucas. Ele era filho de Abias. Em Crônicas 2, 24, 10, significa o quê? Deus é meu pai. Olha como é difícil interpretar a Bíblia. As pessoas leem por lei e não sabem analisar as coisas dessa forma. Com essas características, tinha forçosamente que procurar ouvir a intuição representada pela sua companheira, pela sua mulher Isabel, representava a intuição. E a mulher sempre representa a intuição, que tem bastante. Em hebraico, o nome Eliseba, ou Isabel, significa adoradora de Deus, ou obra de Yahvé. Com efeito, a intuição está ligada ao eu superior que cada um de nós divinamente temos. Escreveu o Lucas que Isabel era descendente de Arão. Ora, mesmo em nossos dias, com registro de nascimentos, raramente conhecemos nossos ascendentes, até a terceira geração. Pais, avós, bisavós. Só excepcionalmente chegamos à sexta, sétima geração, ou seja, 200, 300 anos atrás. Como é que ele, no tempo transcorrido de Arão e Isabel, era de 1.500 anos? Ele foi inspirado para dizer isso, ou foi orientado, alguém o disse. Que diríamos atualmente de um homem moderno que afirmasse a descendência de um personagem de o ano 500 depois de Cristo? Se isso hoje é impossível na prática, não seria dada às proporções naquela época recuada? Como poderia ser feito o controle disso? Onde concluímos que no caso que nós estamos discutindo, existe em tudo isso uma alegoria. Um símbolo, o Arão, significa o quê? O iluminado. Quer dizer que Isabel, aqui para nós é a intuição, já se encontrava iluminada pela luz do eu supremo, da centelha divina, mas não se havia ainda unido a ela. A tentativa, entretanto, estava sendo feita há muitos e muitos anos. Zacarias, que para nós representa o intelecto, já se unira em matrimônio a Isabel, que é a intuição. Então, o intelecto se unido à intuição na busca intensa dessa união para o eu superior. E prossegue o evangelista. Ambos eram justos perante Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, excluindo por omissão os preceitos dos homens, exprimindo assim que havia mais na individualidade do que na personalidade. E a justiça neles exaltada é aquela que vem de Deus, não perante os homens. Vem a seguir o versículo interessante. Olha que versículo interessante. E não tinham filhos. Por quê? Porque Isabel, olha que coisa interessante, e não tinham filhos. Porque Isabel era estéril. Eu vou ser sincero com vocês, eu fico impressionado com isso. E ambos estavam em estado avançado. Humanamente, um fato natural, embora tivesse que ser dividido em duas partes. A esterilidade feminina, por que dela e não dele? Alguém já perguntou isso? Por que
Era Isabel estéril e não Zacarias. E o fato da idade avançada. A primeira chegamos a compreender. Justifica a falta de filhos nas idades juvenis e na madureza. A segunda apenas comprova que na idade avançada nada mais se podia esperar. Como hoje, muita gente pensa. Daí ser imprescindível para que o fato material, algo que fugisse ao normal, para a personalidade aparecer por uma intervenção divina. E, portanto, um milagre. E tudo vai por aí. Na interpretação mais profunda aparecem razões mais claras. Apesar de estar iluminada a intuição Isabel, descendente de Arão, e apesar de voltado para Deus o intelecto, que é Zacarias sacerdote, e apesar de os dois se haverem unidos para o encontro supremo, os dois intelecto com o eu profundo, não tinham conseguido filhos. Ou seja, não haviam chegado a um resultado. A razão se procede. A intuição era estéril. A intuição era estéril, porque ao intelecto faltava o elemento fecundador. E isso não obstante estarem buscando há muito tempo. Ambos estavam em idade avançada. Nesse momento entra em campo novo elemento de ação, ou seja, parece um guru, um mestre, porque o discípulo estava preparado e dá-se o acontecimento tão desejado. Nasce um filho, chega-se à união total. E aí vem o seguinte trecho de Lucas. Vamos só comentar o 8 e o 9 por enquanto. Estando Zacarias a exercer diante de Deus as funções sacerdotais na ordem de sua turma, coube-lhe, por sorte, segundo o costume, entrar no santuário do Senhor e queimar um incenso. Está dizendo que coube a Zacarias, por sorte, fala-lhe isso. As turmas sacerdotais de serviço da semana, em número sempre de 24, eram sorteados, segundo a lei mosaica, para adentrar e acender o incenso ao Senhor. A de Zacarias era a oitava. A cerimônia realizava-se pela manhã, antes do sacrifício do santuário, ou seja, do santo, sala que antecedia o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote penetrava uma vez por ano. Consistia em renovar o braseiro, deitando seguido incenso e óleos perfumados. Daí hoje a gente vê nas igrejas católicas o pessoal com aquele incenso. Isso remonta desde aquela época em que havia essa liturgia judaica do tabernáculo com censo, e uma vez por ano eles faziam isso. E coube por sorteio Zacarias nessa era. Observa